Quero saudar a todos mais uma vez, com alegria por podermos ter a oportunidade aqui na presença de Deus e em redor da sua palavra, nos juntarmos para mais um momento da nossa escola bíblica, um tempo para estudarmos a palavra de Deus e, e descobrirmos os temas que na escola sabatina, um ministério muito importante na Igreja Adventista, nos é proposto como tema bíblico e que nós trazemos aqui nesta escola como uma forma de termos um tema que vamos abordando ao longo de 3 meses. Já vamos bastante avançados, estamos praticamente a um mês, se tanto de terminarmos este estudo, no qual estamos a estudar a aliança de Deus, a aliança que Ele nos propõe, essa aliança eterna, um pacto, uma lógica de pacto no relacionamento entre Deus e os seus filhos, os seres humanos. E por isso vamos continuar a fazê-lo e hoje vamos então descobrir um tema que, aliás, tem todo um significado muito especial na Bíblia e vamos tentar hoje esclarecê-lo e aprofundá-lo, a ideia de uma nova aliança. Existe, de facto, o conceito de uma nova aliança? O que é que isso significa? Nova aliança significa que havia uma que estava errada, o que é a velha e a nova aliança. Vamos, com a ajuda do Filipe Reis, mais uma vez, que está connosco, e com a Dulce Neto, os três vamos aqui conversar sobre este tema tão interessante. Bem-vindos mais uma vez. Olá, bom dia. Pedro, que o Senhor nos ajuda a descobrir e a desvendar os mistérios por trás deste tema, de maneira a que ele se torne luz e revelação para nós. Nós vamos começar, como habitualmente, com o destaque que cada um de nós preparou e a partir daí vamos explorando outras rubricas que temos pensado para que nos acompanhe aí desse lado. Se puder ter a sua Bíblia à mão, será ótimo, senão nós também vamos lendo aqui, claro. Esteja no Novo Tempo, na Rádio RCS, estamos muito contentes de poder estar juntos. Filipe, se calhar hoje vou começar contigo. Temos aqui um tema realmente fascinante, a nova aliança, o teu destaque em tantas áreas em que este tema se subdivide. Para ti, qual é o destaque que gostarias de trazer-nos aqui à reflexão? Boa pergunta, Pedro. Em tantas áreas que o tema se divide, não é? Porque provavelmente, ao estudar a lição da escola sabatina, não sei como as outras pessoas fazem, mas ao estudar a lição da escola sabatina eu gosto de ir tomando notas de alguns pontos, justamente para destacar, para desenvolver ou para enfatizar de alguma forma mais marcada. E talvez nesta semana tenha sido a semana deste trimestre em que eu mais apontamentos tomei para mim mesmo, não é? Contudo, no início do estudo desta lição, eu encontrei uma frase muito, muito curiosa, talvez até alguém tenha visto, porque ela é pública, do conhecido, sei que o Pedro conhece, provavelmente outros irmãos conhecerão, do conhecido pastor Adolfo Soares, não é? E ele, o que é que ele disse? Ele disse, esta é a nova aliança que não é nova. Parece uma frase assim um bocadinho contraditória, não é? Mas precisa de ser desenvolvida e talvez possamos apontar aqui, então, um ou dois destaques, um ou dois tópicos para começar a entender este, se calhar, aparente dilema, sem saltar de graus aqui da nossa conversa, não é? Como é que uma coisa nova não é nova e algumas perguntas que podemos fazer. E a primeira que eu gostaria de fazer para destacar é, se tudo aquilo que Deus faz é perfeito, se tudo aquilo que Deus faz é sem erro, como é que algo que Deus fez precisaria de ser substituído? Ou precisaria ser retocado? Ou precisaria ser reparado? Se for esse o caso, estou apenas a colocar a pergunta, não é? Bom, na verdade, Deus não comete erros, Deus não comete falhas, mas não podemos esquecer de que tudo o que tem a ver com a aliança não tem apenas a ver só com Deus, tem a ver com a outra parte da aliança, não é? E quem é a outra parte da aliança? Somos nós. Claro que a outra parte da aliança era Noé, era Abraão, todos os outros personagens que nós já vimos, o povo de Israel no Sinai, mas também vimos de uma forma muito, muito incisiva, no caso de Abraão, que a aliança era para Abraão e para toda a sua descendência, nomeadamente espiritual. Então somos todos nós. E aqui, só por dizer isto, nós já conseguimos responder àquela pergunta inicial. Como é que algo precisa ser acrescentado, reparado, fazer ali qualquer coisa? Porque uma das partes contratantes, como já dissemos anteriormente, não cumpriu com a sua parte. E um ponto que eu já mencionei em algumas semanas atrás, mas gostaria de novamente falar
acerca dele, porque me parece fulcral no meio disto tudo, era que logo no início, quando Deus pela primeira vez apresenta a sua aliança com o homem, a vários personagens, logo nesse início não foi apresentada uma solução para o caso da transgressão, para o caso de uma quebra do contrato. Ora, esta lição deixa isso perfeitamente claro. O que é que Deus fez, e isto é tão impressionante, que a falha em cumprir com a aliança, em cumprir com o contrato, está do lado do homem. Mas quem entra em ação, quem entra em campo, vamos dizer assim, para resolver o problema é o próprio Deus. Desde logo pela incapacidade do homem em fazê-lo, não é? Então, um versículo que eu gostaria de destacar, que está lá na lição, em Jeremias 31, quando o Senhor diz: Eis aí vêm dias em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu vou avançar um bocadinho para não demorar aqui muito tempo. No versículo 33 vai dizer: Na mente lhes imperirei as minhas leis, coisa que nós já falámos, nomeadamente nas duas últimas semanas. Também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E depois vem no 34 este versículo que diz assim: Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, a antiga aliança, vamos chamar assim, ela tinha dois fatores importantes. Não dava uma segunda oportunidade, ou seja, no caso de uma quebra não havia uma segunda oportunidade, que esquecesse tudo o que estava para trás. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que nós somos alunos e vamos fazer um exame, vamos fazer um teste, não é? E o professor corrige e vê que o teste está cheio de erros e vai dar uma nota negativa. O que ele pode fazer é rasgar aquele teste, fazer de conta que ele não existiu e fazer um segundo teste. Isso seria uma segunda chance, mas o mal da primeira continuava lá. Ora, isto não estava previsto nesta aliança, não é? Contudo, também vimos que a própria lei que nós já falámos não era suficiente para resolver o problema da transgressão. Não era por obedecer novamente que o homem ia ser considerado apto nessa aliança com Deus, como se nada tivesse acontecido. Então o que é que precisamos? Precisamos que Deus perdoe as iniquidades e dos nossos pecados não se lembre mais. Como é que isto se consubstancia? Hebreus 9, versículo 15. Por isso, ele, quem será ele? Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Só uma única pessoa está qualificada para cumprir com isto. A pessoa de Jesus, que entra em cena para resolver o nosso problema, a nossa transgressão, a nossa iniquidade. A nova aliança, se eu puder resumir a nova aliança, será numa pessoa e será no ministério de Jesus, que veio resolver o problema que nós tínhamos arranjado, vamos dizer assim. Não há dúvida que os conceitos de antiga e nova aliança, de facto, é em Jesus que tomam o seu sentido pleno. Dulce, o teu destaque, não sei exatamente qual é, claro, mas com certeza andará à volta destes conceitos de antiga e nova, como compreender o que é antigo e o que é novo, não é? Qual é o assunto que exatamente. Sim, eu iria exatamente nesse sentido, não é? De que Jesus é o cumprimento da aliança estabelecida com Abraão, com Noé, com Moisés no Monte Sinai, não é? Ou seja, a essência, o conteúdo da aliança é sempre a mesma, desde Abraão até Moisés. Nós vimos isso já noutros sábados, é uma proposta de amizade, não é? Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo, não é? Nós vimos isso, Deus já dizia isso no Sinai: se atentardes à minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha nação peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, dizia mais ou menos isto Êxodo, não é? E por isso isto cumpre-se em Jesus. Porquê? Porque o povo de Israel acabou por deturpar o que era aquela aliança. Se nós vermos o Velho Testamento, é
são sucessivos falhanços, vários fracassos, em que uma parte, como dizia o Filipe, desta aliança falha sistematicamente, e Deus nunca falha, a outra parte da aliança nunca falha, e ela cumpre-se com Jesus, no sentido que o Filipe falou, e bem, da redenção, da salvação, mas ela cumpre-se também com Jesus, ao Jesus nos mostrar o que era a verdadeira lei, ou seja, é uma nova aliança no sentido em que ela é renovada, no sentido em que ela é explicada, no sentido em que ela ganha muito mais sentido. Perdoem-me aqui o pleonasmo. Nós, em direito, costumamos dizer, quando estudamos as regras de interpretação da lei, há dois princípios, há vários, mas aqui interessa-me focar dois. Um deles é, vamos à procura do espírito da lei, ou seja, o que é que o legislador quis dizer, o que é que o legislador quis quando, naquela altura, fez determinada lei. E uma outra regra é da interpretação autêntica, que é quando o legislador emite uma nova regra, uma nova norma com caráter interpretativo, em que diz o que é que isto significa. E quando eu olho para a vida de Jesus, para os ensinamentos de Jesus, independentemente do valor da sua morte e da sua ressurreição, que o Filipe já referiu, eu vejo aqui também Jesus a interpretar a aliança, Jesus a viver a aliança, Jesus a cumprir a aliança, mas Jesus também a dizer o que é, de facto, a lei. O que é, de facto, a lei de amor que estava no Decálogo, não é? E Jesus amplia, nós temos aqueles versículos em Mateus que nos dizem, os antigos diziam que não adulterarás, mas eu já te digo, quando olhas para uma mulher e a cobiças, já estás a adulterar, não é? E então Jesus toca aqui no essencial do que é a lei, que é de facto o amor, não um meio para eu obter a salvação, mas a maneira de eu viver aquilo que Deus queria que o seu povo escolhido vivesse, o seu código moral, o seu código de ética, o seu estilo de vida, e que eles deturparam, tornando-a como um meio para a salvação, não é? Pensando que através do seu cumprimento exterior e carregando-a de tal forma como a carregaram, a tornaram inviável e a desviaram do seu objetivo e a desviaram do seu foco. E Jesus vem-me dizer, um novo mandamento vos dou, e na verdade não é bem um novo mandamento, mas isso eu deixarei para o dilema, mas Jesus vem-me mostrar novamente como é que eu posso viver esta lei, aceitando este convite para uma relação de amizade com Deus, que no fundo é a essência da aliança. Nós podíamos ver aqui as semelhanças e as diferenças entre uma e outra, mas a sua essência, o seu conteúdo é sempre este. Pois, é interessante que eu pelo menos tive um pouco essa sensação ao estudar este tema novamente, e também me pareceu um pouco daquilo que fui ouvindo das vossas reflexões, que é quase como se falar deste tema Nova Aliança implica sempre um certo dilema. Nós temos aqui a nossa rubrica, que é o dilema, que já vamos falar a seguir, mas parece de facto haver um dilema, mesmo no estudo em que nos baseamos, não é, feito pelos autores deste tema, de facto nota-se muito essa ideia de parece estarmos sempre a tentar resolver um aparente dilema. E talvez o próprio dilema da questão de se falar de uma nova aliança é porque nós não podemos esconder, não é? Mal seria, não é? Porque nós estudamos a palavra de Deus de forma intelectualmente honesta e não queremos que ela diga o que nós queremos, não é? Queremos que ela fale, não é? E nos inspire. E o conceito de nova aliança, obviamente, que é um conceito bíblico, está escrito muitas vezes. Aliás, mas, claro, Jesus refere, não é? Jesus refere-o claramente. Eu tenho até um texto onde Jesus refere nova aliança, mas daqui a mais um pouco concerto. Também esse novo concerto. O que é certo é que, claro que a indagação, por isso não é propriamente um dilema, mas o destaque que eu trago é como é que lidamos com esta ideia de que o que é que não funcionou na antiga e o que é que tornou necessário uma nova. De facto, é um assunto muito importante para compreender o tema da aliança como um todo. Na verdade, essa é a essência do nosso estudo. Eu acho que a melhor maneira de abordar isto
é ler um texto que daqueles, e às vezes, aliás, tínhamos todos a humildade de admitir que há alguns textos na Bíblia que nos colocam problemas. A Bíblia não tem só textos que nós lemos e dizemos, que maravilha, está aqui, está resolvido, não é? Há textos que nos interpelam. Em que sentido é que os apóstolos ou os profetas estavam a escrever? E há um texto que nos interpela sobre este tema. E eu, quando estava a preparar e a refletir, hesitei um pouco, honestamente. Vou assim, falo deste texto, não falo, mas eu tenho que falar. Neste caso, se eu começo a ter a hesitação, quer dizer que eu tenho que falar. Porquê? Porque eu próprio tenho que estudar melhor, não é? Porque os tais textos, já agora fica um parênteses, mas os tais textos que por vezes nos colocam problemas, eles só têm uma forma de se abordar. Temos que estudá-los melhor, temos que ir mais a fundo. É o texto que está em Hebreus 8, é esse que eu vos proponho ler aqui. Vamos ler mesmo alguns versículos, porque para quem está em casa, que ainda não houve tempo, na rádio, RCS, eventualmente não tenha, obviamente, tido a oportunidade de ler estes textos, valerá a pena ler um bocadinho mais o conjunto. E o apóstolo, quando escreve aos Hebreus, é evidente que dentro até desse contexto que ele está a tentar fazer uma ponte entre a realidade hebraica, judaica, não é? E a realidade cristã, nesse contexto muito particular, ele vai então escrever o seguinte. Eu vou ler Hebreus 8 a partir do versículo 6 e vamos ler até o 11. Mas agora alcançou ele, Cristo, um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança. Primeira expressão, melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Agora aqui é que o dilema então ainda é maior. Versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Vamos ficar por aqui. Texto riquíssimo, muito interessante, e obviamente não é aqui em 2 minutos que eu vou esclarecer todas as implicações deste texto, mas há pelo menos 2 pensamentos que me parecem muito importantes. O primeiro deles é que se nós nos fixarmos aqui no versículo 9, fica claro que o contexto específico, e muitas vezes, já aconteceu aqui com outro texto que eu trouxe, quando foi também uma dificuldade, vamos dizer, de Romanos 3, do apóstolo Paulo, a propósito de lei e fé. E aqui, digamos que o princípio é um pouco o mesmo. É que há um contexto no qual o apóstolo está a escrever e a falar. E quando nós, muitas vezes, nestes textos aparentemente um pouco difíceis de conciliar, entendemos exatamente o contexto, que é o que o apóstolo Paulo está a querer dizer, percebemos que há expressões que se entendem dentro desse contexto. Reparem que, quando o apóstolo Paulo aqui diz claramente, ou faz uma referência à aliança que fiz quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, revela que o que está no pensamento dele é de facto o que aconteceu em termos da lógica da aliança que foi estabelecido a partir do Egito. Ou seja, tudo o que correspondeu às ordens da parte de Deus que incluíam rituais, sacrifícios e um conjunto de práticas religiosas que tinham um propósito, que nós sabemos cumpriam um propósito muito particular. Nós não podemos ficar admirados, portanto, que os próprios apóstolos, porque até Jesus fez o mesmo, quando, por exemplo, introduziu a Santa Ceia, uma cerimónia de comunhão, daqui a pouco, havendo tempo, eu já vou-me referir um pouco a isso, que nos mostra que, de facto, alguma parte da experiência religiosa, se quisermos chamar-lhe assim, do povo de Israel,
Por isso é que o contexto aqui ser depois da terra do Egito, nesse momento é evidente que Deus estabeleceu como parte dos pressupostos da sua aliança um conjunto de rituais, práticas, que Jesus, obviamente, com o seu sangue, vem tornar desnecessárias, e é neste contexto que se entende que havia uma aliança muito melhor, de que as promessas eram muito melhores. Porque agora reparem, se nós recuarmos para, e nós aqui durante estes meses, se há coisa que estudamos com intensidade, foi a história de Abraão. E quando vamos a Abraão, reparem que eu poderia dizer assim, algumas das frases que estão escritas aqui pelo apóstolo não se aplicariam de maneira tão literal se estivéssemos a falar do contexto apenas da aliança feita com Abraão, por exemplo. Porquê? Porque a aliança feita com Abraão, nós estudámos-la bem, é uma aliança essencialmente assente em princípios universais. Deus chama um homem e diz-lhe que se tu fizeres o que eu te mando, eu vou abençoar-te. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Recordem-se que nós até fizemos uma grande ligação em que a única maneira de interpretar o abençoar todas as famílias era Jesus. Então nós percebemos que no contexto específico da saída do Egito, Deus necessitou de orientar aquele povo e de ritualizar e dar ordem à sua religiosidade, e de facto o apóstolo aqui aos Hebreus veio nos dizer, atenção, que nós hoje vivemos fora dessas práticas, e então há uma universalidade à qual nós voltamos em certo sentido, e é Jesus que nos garante essa universalidade. E o segundo aspecto, agora serei mais curto, até porque o Filipe há pouco registou muito bem, e é uma pérolazinha que está aqui escondida no meio deste versículo, é que mesmo dentro deste contexto do Egito, o Senhor diz, como não permaneceram naquela minha aliança, eu não atentei para eles. O que quer dizer que a essência do problema, mesmo assim, não estava nas práticas, nos rituais que faziam agora parte da aliança, mas no facto de que eles não permaneceram nela. E, portanto, nós entendemos então que a necessidade de uma aliança nova diz respeito a estas duas coisas. É a leitura que eu faço deste texto. Diz respeito ao facto de que eles não permaneceram nela, em primeiro lugar, mas também que Cristo vem trazer uma universalidade, que aqui está muito bem expressa, aliás, no versículo 10, eu até já não li este texto há algum tempo, não, no versículo 11, em que o Senhor diz que, o apóstolo diz que agora já não precisamos estar a dizer aos outros, porque todos conhecerão, é a universalidade desta aliança, ela não está como que escondida numa lógica de um povo ou de uma nação, e acho que estes pensamentos são muito úteis para compreendermos como é que se concilia uma antiga e uma nova. Ora, isto já é quase um dilema, mas com certeza que nós ainda encontramos dilemas mais profundos. Filipe, qual é em particular o dilema que tu achas que vale a pena esclarecer? Da tua parte. Muito bem. Se tenho autorização para isso, eu vou fazer aqui um desafio aos meus amigos, ao Pedro e à Dulce, e se calhar até a todos os outros, não é? Vou ler um versículo e vou ler com uma determinada interpretação que poderá ser considerada lógica, mas que se calhar há algo mais que precisamos dizer, que é o quê? Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora vou ler isto de outra maneira, está bem? Então vamos lá. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, ou seja, debaixo da antiga aliança, mas estáis debaixo da graça, da nova aliança. Ou seja, de acordo com este versículo, a lei já não tem importância, a lei já passou, a lei já está ultrapassada, o que importa agora é na nova aliança viver de acordo com a graça. O desafio é este. Certo ou errado o raciocínio que eu fiz? E porquê? Porque sem dúvida nenhuma dei 2 segundos apenas para nós pensarmos, porque este acaba por ser aqui um pouco confuso para algumas pessoas. Vá lá. A antiga aliança era deficiente, tinha uma pequena falha, são palavras minhas, atenção, estou apenas a raciocinar, não é? Tinha uma pequena falha porque não previa uma solução para o problema da quebra, não é? E, portanto, quando aparece essa solução,
tudo aquilo que estava previsto no âmbito da antiga aliança perde a sua validade, incluindo a lei. Certo ou errado este raciocínio? Errado. Eu com certeza que sim. E deixo mais 2 segundos para nós pensarmos. Mas, em princípio, quem lê este versículo aqui pode chegar a essa conclusão. Mas então eu faço uma outra pergunta. Em que é que os contornos da nova aliança destroem a antiga aliança? Ou será que apenas acrescentam? Ou será que apenas trazem algo para completar ou complementar aquilo que entretanto surgiu como uma necessidade fruto da quebra da aliança que nós fizemos? O que é que isso, ou porque é que por causa disso, haveríamos de destruir as premissas fundamentais da antiga aliança? É um dilema que o mundo cristão tem, com toda a certeza, e que nós já falámos anteriormente, inclusive falámos na semana anterior no âmbito do sábado, em que até depois durante a semana me lembrei do raciocínio que o Pedro fez, que nos diz algo muito importante, não é? E o raciocínio, resumindo agora em 5 segundos, era: ninguém vai colocar em causa que temos que honrar pai e mãe, apesar de estar na nova aliança. Ninguém vai colocar em causa que não vamos adulterar, que não vamos roubar, que não vamos cobiçar, apesar de estar na nova aliança, mas parece que há ali apenas algo que se quer colocar em causa porque estamos na nova aliança. É uma inconsistência e é uma incoerência. As premissas e os fundamentos da anterior aliança, eles mantêm-se válidos, eles continuam em vigor, eles não foram destruídos. O que aconteceu foi que apareceu algo para resolver um problema que a antiga aliança não conseguia resolver por si própria. Apenas isso. Dulce, o teu dilema. Bem, o meu dilema aprende-se também com o do Filipe. Eu diria mais que a nova aliança surge porque a anterior aliança tinha sido deturpada. O meu foco é mais aí. Eles deturparam o objetivo da velha aliança, Israel, e por isso não só Jesus vem com o seu papel redentor, que já estava na aliança de Adão e Eva, não é? Que já apontava para aí, como vem explicar o que era a nova aliança, o que era aquela aliança, qual era o seu verdadeiro significado. Mas o meu dilema vai muito na lógica do vosso dilema. Aliás, o Pedro, tu falaste nisto na semana passada, que é de que a antiga e a nova aliança se distinguem pelas exigências que Deus faz ao homem. Há também no mundo cristão aquela ideia de que a antiga aliança era para o povo hebreu, era para os judeus, e que a nova aliança é para todos. O Pedro também já referiu isso, e por isso o sábado era só para os judeus e o domingo era para todos os cristãos. Já vimos isso anteriormente, que não era assim. O sábado até existe antes de existirem judeus, mas por vezes já esta ideia de que a antiga e a nova aliança se distinguem pelas exigências que Deus faz ao homem. A primeira exigia a observância de todos os mandamentos e a nova só exigia o amor, não é? João 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, e nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como é que é? Jesus deu um novo mandamento? O que é que este mandamento tem de novo? A Torá já não pedia o amor, mesmo para com os inimigos? Nós podemos ver isso em Êxodo 23, 4, em Levítico, que é muito interessante, 19, 17 e 18 também. Vemos isso em 2 de Reis, no capítulo 6 e no verso 22. Por isso, a novidade não está no dever de amar, que é a essência da lei, amar a Deus e amar aos outros. Nós vimos isso na semana passada, mas na medida desse amor. Eu achei esta ideia, é uma ideia de Roberto Badenas, eu li no Roberto Badenas, no Para Além da Lei, no livro dele, o professor de Teologia Roberto Badenas, achei muito interessante, que é, até Jesus, a medida do amor é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vemos isto em Levítico 19, 18. Agora a medida do amor é amar sem limite. Amai-vos
como eu vos tenho amado. Ou seja, até dar a minha própria vida por vós, não é? É um amar sem limite. Eu achei isto muito interessante. E nesse sentido, o mandamento de Jesus era de facto novo, porque ninguém tinha amado como ele. Mas isto não supõe a anulação da lei, nem permite concluir que a lei com Jesus se tornou caduca. Por um lado, Deus seria muito injusto se tivesse feito exigências diferentes para Israel e para os outros povos. Por outro lado, vimos isso na semana passada, Jesus não só declara a imutabilidade da lei, em Mateus 5, 17 a 19, como ele nunca transgrediu. Pelo contrário, diz até que os seus discípulos serão reconhecidos pelo seu respeito aos mandamentos, não é? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou ainda João 15, 10, não é? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Por isso, Jesus dá-lhes uma dimensão muito mais ampla. E Jesus coloca a questão, e eu volto a referir isto, no interior, não apenas no exterior, no coração, tal como está em Jeremias, que o Filipe leu no início, e Hebreus, que repete Jeremias, não é? Eu coloco a minha lei no seu coração. Ok, pensamentos muito, muito interessantes, e este é um tema que realmente vale a pena ampliar. Aliás, eu gosto muito desta ideia de que o que Jesus fez em relação à lei e, portanto, à aliança como um todo foi ampliar a dimensão e a sua expressão na vida das pessoas. Eu trago um dilema um bocadinho diferente, que achei que não é um detalhe, na verdade, mas é um elemento que me pareceu interessante, que é a questão do sangue e o papel do sangue na aliança. É interessante que nós sabemos que a antiga aliança, o sangue, no que diz respeito ao derramamento do sangue dos animais, era um aspecto central, lá está, dentro dos rituais e das práticas religiosas. E, claro, o sangue de Jesus ao ser derramado, o próprio apóstolo aos Hebreus diz tantas vezes, não é? Que, claro, agora este é o sangue verdadeiro, por isso é que ele é o sumo sacerdote, não é? E, portanto, nós temos o verdadeiro sangue. Mas é curioso porque o dilema foi colocar-me nesta posição. Ok, vamos assumir que no Antigo Testamento, e, portanto, os judeus e todos os estrangeiros que quisessem unir-se, nunca podemos esquecer isso, porque a mesma antiga aliança, supostamente, que era para os judeus, ela estava aberta a todos, e portanto, aliás, há vários versículos que vão mostrando isso ao longo dos profetas, que os estrangeiros também podiam juntar-se a essa aliança, mas esse nem é o ponto. O que sabemos é que esse sangue derramado dos animais, obviamente, era tipológico, portanto, ele representava uma coisa que ainda não tinha acontecido, e portanto, para as pessoas que viam aquele sangue derramado, que os sacerdotes que usavam e aspergiam, o papel do sangue tinha uma natureza metafórica, alegórica ou tipológica, se nós quisermos. E, portanto, podemos pensar assim à partida, bom, ok, pronto, realmente o sangue não era o sangue real, era um simbolismo. Nós estamos com vantagem porque temos o sangue de Jesus. Só que depois ponho-me a dizer assim, espera lá, o sangue de Jesus, mas eu também não tenho o sangue de Jesus comigo, eu não vejo o sangue de Jesus. Na verdade, não continua a ser um símbolo? Quando nós falamos do sangue, nós não usamos, por exemplo, na cerimónia da ceia, da comunhão, como Jesus instituiu, não utilizamos um líquido que está ali para fazer lembrar. O sangue não continua, no fim de contas, a ser uma questão de força simbólica. E realmente, meditando sobre isto, como resolver este aparente dilema, o conceito que me parece que resolve o dilema é o conceito de fé. Lembrei-me, aliás, das palavras do apóstolo aos Hebreus também, capítulo 11, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, na antiga aliança, vamos designar assim, na antiga aliança, o sangue dos animais era um símbolo, era. A fé tinha que estar aonde? No Deus, que providenciava salvação e reconciliação. Era preciso fé para acreditar que aqueles rituais apontavam para alguma coisa que viesse a seguir e que eles podiam ter salvação. Fé. Hoje, Cristo morreu. Eu até posso acreditar
humanamente falando, que existia um ser chamado Jesus Cristo e que ele foi crucificado, mas tantas pessoas que morreram há 2000 anos atrás. Eu não preciso de fé para acreditar que aquele sangue tem o poder que a Bíblia diz que tem, um poder de perdoar, de salvar. Na verdade, chega à conclusão que nós não estamos de forma assim tão distante dos homens da antiga aliança, porque numa ou noutra nós precisamos de fé. Porque a fé é que nos dá a oportunidade de nos apropriarmos do que este sangue faz. Fosse o sangue dos animais ou o de Jesus, que claro é o sangue real, nós temos que ter fé que esse sangue traz salvação. E eu acho que a fé realmente resolve um pouco deste dilema. Pedro, posso acrescentar uma frase apenas? Claro, claro. Vamos comentar. Porque esse é um raciocínio tão significativo, tendo em conta aquilo que é o Evangelho e a mensagem da própria Bíblia. E a frase que eu se calhar resumiria isso para nós percebermos melhor é: desde Adão e durante todo o tempo do Antigo Testamento havia o derramamento de sangue no sacrifício dos cordeiros, prefigurando o cordeiro que viria, o verdadeiro cordeiro, não é? De Deus, em que pela fé eles aguardavam o Messias que viria. Depois de que o Messias veio, isso deixou de existir e passou a haver a Santa Ceia, como disseste. Então, ao tomar aquele sumo de uva, todos aqueles, pela fé, acreditam, creem e agarram-se ao Messias que já veio. É a única diferença. O ritual é diferente, o significado é o mesmo. Uns olhavam para a frente no tempo para o Messias que viria, pela fé. Os outros, incluindo nós hoje, olhamos para trás, pela fé, para o Messias que já veio, com a mesma intenção. Eu posso só acrescentar uma coisa, ainda na linha do que estava a dizer, do meu raciocínio anterior. O verso está em Mateus 26, 27, o versículo, não é? E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, não é? Do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu só queria juntar ao que vocês tinham dito esta ideia de que cada vez que o crente participa na ceia, no pão partido, que simboliza as partes divididas dos animais, não é? Que nós vimos para trás, e no vinho vertido, a lembrança do sangue, ele renova o seu pacto, não é? Moisés assinalou com o sangue dos sacrifícios dos animais a aliança antiga. E Jesus assinala aqui com o seu próprio sangue. Por isso, em vez de uma expressão exterior, como existiu no Sinai, o ato de comer e o ato de beber interioriza o símbolo, porque o novo pacto dirige-se ao ser interior, não é? No teu coração, à consciência daquele que se associa com Deus. Hebreus 9,14 fala-nos muito nisso, da consciência. O novo pacto, este pacto renovado, concretiza-se nesta relação nova com Deus, através de Cristo, num coração transformado por Ele. Por isso há uma passagem do símbolo ao seu cumprimento. E eu gosto muito desta ideia da ceia, da renovação da aliança com Deus, quando nós interiorizamos, quando nós comemos e bebemos aqueles símbolos. Sem dúvida, muito interessante como usamos aqui o conceito da ceia de alguma maneira, sem termos combinado, como de facto há uma centralidade nessa cerimónia, porque ela, aliás, foi instituída por Jesus numa lógica de fazer a ponte. Exato. E isso é absolutamente fantástico no que simboliza a ceia, porque ela consegue fazer a ponte entre o passado e o futuro dos crentes, e o sangue de Cristo e o seu corpo, claro, são essa ponte, não é? E de facto a Santa Ceia, lembro-me aliás das palavras do apóstolo Paulo. Eu acho que nós até poderíamos terminar deixando talvez um versículo cada um de nós, que pudesse ser um versículo de inspiração para deixar, e nesse caso eu deixo já o meu, 1 Coríntios 5 e o versículo 7, quando o apóstolo exorta-nos a fazer o seguinte: a nos limparmos do fermento velho, diz mesmo, limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E então, eu posso não compreender bem algumas questões da antiga e da nova aliança, eu posso ser uma nova massa, isso eu tenho que ser. Porque Cristo, a nossa Páscoa, termina assim, foi sacrificado por nós. Então, Cristo
é o que me permite a mim ser nova massa. Quando a massa da qual eu sou feito já não está em condições. Filipe, um versículo que queres deixar? Que eu acho que complementa e acrescenta muito bem a esse. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há, e lembrem-se que devido à quebra da aliança nós estávamos condenados, não é? Sim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora o versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida, a nova aliança, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, a antiga aliança. Fantástico texto. Dulce, a palavra é tua para terminar. Eu faria só a ponte com um verso-chave desta semana, que é, e imprimirei a lei no seu coração, com um versículo que está em Mateus 6, 21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E focar esta ideia de que o coração, como na Bíblia é muitas vezes referido como o nosso centro de decisão, por isso a nossa mente, eu diria, o nosso cérebro. Eu costumo brincar a dizer: tudo se passa na nossa cabeça, não é? E esta ideia de onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, esta ideia de onde tu centras os teus pensamentos, onde tu centras o que é importante para ti, onde tu centras o que são as tuas prioridades, isso domina a tua mente. Isto é uma coisa para mim muito prática no exercício e no cumprimento da minha parte desta aliança, não é? O que é que eu estou a fazer com a minha mente, o que é que eu estou a fazer com a minha cabeça, como é que eu a estou a ocupar, por um lado. Por outro lado, esta ideia da salvação como algo inteligente, como algo sensível, coração, mente, joga sempre aqui com a sensibilidade, como algo individual, como algo pessoal, que no fundo é disso que se trata a aliança. O nosso Deus é sempre um Deus pessoal, e na nova aliança nós vemos que o autor da aliança desce até nós, no Messias, em Jesus. É verdade. E está connosco. Muito obrigado, prezado irmão, amigo e amiga, por terem estado connosco nesta escola bíblica. Foi um prazer para nós termos estado estes minutos debruçados sobre a palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe grandemente e o ajude a viver as maravilhas desta sua aliança que nos são propostas. Até para a semana, se Deus quiser, para mais um novo episódio e mais um encontro aqui juntos. Até lá então, se Deus quiser. Até para a semana. Até mais.